Vamos fazer uma caixinha linda para colocar bis, chocolate ou a lembrancinha que você desejar para esse Natal. Então fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai aprender nos detalhes o passo a passo para fazer essa caixa linda juntas. Olá, eu sou a Joana Borga, seja super bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrita, aproveita, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana eu trago vídeos de passo a passo, de artesanato, de forração criativa com tecido, sempre uma ideia diferente, uma inspiração diferente, um passo a passo super criativo, especialmente para você. Então, bora lá! Vamos fazer a nossa caixinha de bis hoje, toda forradinha com tecido, super especial. Vamos lá para o passo a passo que eu tô te esperando. Então aqui estou com a caixinha de bis, ela é abertinha dos dois ladinhos e a gavetinha também que cabe, né, a caixinha de bis, ou docinho, ou chocolatinho, né, um presentinho, o que você quiser colocar aí também, você pode adaptar essa caixinha para outras lembrancinhas também, tá? O que eu fiz então para ir adiantando? Eu pintei a parte interna da caixinha. Então, a parte de dentro aqui da caixa e a parte de dentro da gaveta. Então, eu pintei com a tinta acrílica. Essa aqui é da Acrylex, tá? É o vermelho escarlate. Mas você pode pintar com tinta PVA, com tinta acrílica, da cor da tua preferência também, tá? Que combine aí com o teu tecido, tá? Eu escolhi essa vermelhinha porque nós vamos forrar com essa composição aqui dos tecidos. Esse tecido estampadinho com umas bolachinhas, né, estampa digital, e esse de poá vermelhinho com dourado. Então eu escolhi essa cor, ó, que combina aí com o tecido, tá? Mas você pode escolher a cor da tinta também, de acordo com o composê do tecido que você tiver aí, certo? Então pinta por dentro, passa um verniz para proteger, né? E agora, então, a gente vai começar com a parte da forração. A parte da gavetinha, nós vamos fazer com o vermelho, tá? Porque vai aparecer, né, o detalhezinho vermelhinho. E a parte de cima, então, nós vamos fazer com esse tecido aqui, tá? Então, vou pegar a cola aqui pra gente começar. Então, vamos começar com a parte de cima, depois a gente passa pra gavetinha. Aqui, então, a cola que a gente utiliza, né, pra forração é a cola branca extra. Então, aqui com o pincelzinho de certinhas durinhas, vou pegar a cola e vou passar, então, em uma das superfícies aqui da caixinha. Então, eu vou escolher um ladinho, tá? Um ladinho ou de cima ou de baixo, tá? Aqui, no caso, eu vou escolher o lado de baixo, porque a nossa emendinha, assim, ela fica embaixo e não fica em cima. Em cima, ela vai ficar inteirinha com o tecido. Então, se o teu tecido tiver uma posição, por exemplo, meu tecido ele é de caixinha ou ele tem uma estampa que eu quero que a estampa fique na parte de cima, então você tem que cuidar para começar aqui e calcular que o teu tecido fique com a estampa que você quer que apareça em cima, tá? Ou você começa em cima e vai para os lados, ou você começa de baixo e cuida com a estampinha que fique para cima. Aqui no meu caso, como ele é um tecido que ele não tem, né, ele é todo igual, um padrão todo no tecido, então não tem problema, tá? Então eu posso começar da onde eu quiser, que aqui ele vai ficar certinho. Então você só cuida pra que se o teu tecido tiver uma posição, tiver alguma coisa que você queira que fique na parte de cima, você cuida para começar então a parte da forração por esse lado, tá? Então aqui, ó, já passei a colinha. Eu gosto de passar o rolinho de espumas também. Ó, assim ele suaviza um pouquinho a cola e não mancha o tecido. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho do meu tecido. Aqui, ó, e vou posicionar a minha caixinha. Então, eu coloco ela retinha aqui no tecido. E colo. Então, eu viro aqui, aliso, para evitar todas as bolinhas de ar, não ficar com dobrinhas no tecido, ó, para ele ficar bem coladinho na caixinha, certo? Então, ficou dessa forma. Aqui eu deixei um pedacinho de tecido
de sobra, né? Mas a gente vai cortar, a gente vai fazer o acabamento aqui nessa parte. Então, com a minha tesoura, eu corto, olha só, bem rente lá na caixinha, no MDF. Vou cortando, tirando todo o excesso do tecido. Aqui, o segredinho é tirar realmente todo o excesso, tá? Aqui, ó, quanto menos tecido ficar aqui, mais bonito vai ficar teu acabamento. Então, ó, tira todos os fiapinhos ali. Para esse tecido não desfiar, ó, percebam que ele fica desfiando, porque ele tá só o tecido, ele não tem impermeabilizador, não tem nada, né? Então, eu pego um pouquinho da cola no pincel e dou as batidinhas da forração, olha só. Então, eu vou dando batidinhas, assim, essa cola, ela vai selar, vai engomar todos esses fiozinhos, esses fiapinhos que ficam de fora. Ó, ficou fiozinho aqui ainda, venho com a tesoura e retiro, ó, corto todo o excesso, tá? Assim, quando a minha colinha secar aqui, ele vai ficar todo impermeabilizado e não vai mais desfiar, certo? Agora, eu vou passando a cola em todos os outros lados e vou fazendo a volta aqui da minha caixa até ele se encontrar tecido com tecido aqui. Olha só, tá? Então, eu vou fazer isso, vou passar a colinha aqui. Passei a cola, passei o rolinho de espumas, olha, deixo o tecido em cima da mesa, assim, ele fica bem retinho e levo a caixa até o tecido. Então, eu venho da onde o tecido está colado e vou alisando e vou colando todo ele. Olha só, ele não ficou nada de bolinha de ar aqui, ele ficou bem forradinho, tá? E assim eu vou seguir desse lado e desse lado aqui também. Olha só, então eu fiz toda a voltinha aqui da minha caixa. Aqui onde o tecido se encontrou, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz por primeiro. Eu vou recortar, olha só, todo o excesso bem rente a minha caixinha também. Então, eu vou tirar aqui o mais grossinho. Olha só, aqui eu deixei o meu tecido inteiro, mas eu já vou aproveitar e tirar todo esse excesso aqui também. Olha só, venho com a tesoura e vou cortando retinho, acompanhando a minha caixa. Olha só, e vou tirando todo o excesso. Olha aqui como que ela fica, tá? Ó, sobrou o tecidinho aqui, venho e vou recortando o máximo que eu conseguir para dar o acabamento bem limpinho, sem nada de tecido. Tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui também, ó. Então, eu cortei só para retirar o excesso maior do tecido. Agora, eu venho aqui com mais calma, com mais tranquilidade e corto todo ele, olha só. E aqui desse ladinho também, então vou fazer todo o contorninho da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu faço desse aqui. E aqui, ó, da mesma forma, para ele não ficar desfiando também, para dar o acabamento, eu vou fazer as mesmas batidinhas da forração, eu vou fazer aqui também. Então, nessa emendinha, eu faço novamente as batidinhas, porque agora veio outro tecido. E aqui nas bordinhas, a mesma coisa. Então, eu vou selando todas as bordinhas. Assim, ele não vai desfiar, tá? Ele vai ficar um acabamento bem bacana. E lembrando que, se ficar fiapinhos ainda, né? Se o tecido estiver ainda desfiadinho, não tem problema, tá? Pode dar as batidinhas aqui, pode colocar a colinha
e depois você retira aqui, ó, todo o excesso novamente, ó. Ficou fiozinho, passa a tesoura de novo, tá? Aqui também, ó, se ficou alguma coisa, vai retirando aí todo o excesso. Então, a emenda do meu tecido ficou aqui, então eu não vou deixar para cima, eu vou deixar ela para baixo, né? Então, se eu for fazer alguma decoração, alguma coisa, eu vou fazer nessa parte aqui, porque essa ele vai ficar escondidinho aqui embaixo, certo? Então, aqui, ó, a parte de cima, né, da caixinha está pronta, forradinha. Agora eu vou deixar ela do ladinho e a gente vai passar, então, para a parte da gavetinha. Já vou posicionar o meu tecido aqui. Então, com a estampinha viradinha para baixo. Então, vou colocar a caixinha aqui. Ó, vou ver se dá o tecido. Então, o tecido, ele tem que forrar até em cima de todos os lados. Então, aqui deu certo, ó, vai sobrar um pouquinho de tecido que a gente vai recortar também. Então, aqui o meu tecido fechou. Então, nós vamos começar pelo fundo da nossa gavetinha. Então, aqui, ó, vou passar a cola no fundo também, da mesma forma que nós passamos na parte de cima. Então, eu passo com o pincel, né? Gosto de esticar com o rolinho para retirar todo o excesso da cola. Porque às vezes a gente passa um pouquinho de cola demais, né? E quando a gente vai colocar o tecido ele suga toda a cola. Então, essa cola em excesso, ela vai manchar o nosso tecido, porque ela vai passar entre as tramas do tecido e vai sair na parte estampada. Então, ela vai ficar com aquela mancha escura de cola. Então, para evitar que isso aconteça, a gente passa o rolinho aí para suavizar essa cola e evitar essa mancha. Então, aqui, ó, posicionei a minha caixinha. Vou virar aqui, vou alisar. Então, quando o tecido colou bem. Olha, agora eu escolho um ladinho para começar. Então, eu vou passar a cola nesse lado. E agora eu vou colar o tecido também, ó, da parte que está colada e eu aliso para fora, tá? Sempre da onde está colado ou do centro para fora, para evitar as bolinhas de ar. Aqui, ó, então ele ficou dessa forma. Como que eu vou fazer agora? Então, eu vou recortar todo esse excesso de tecido que sobrou. Como que eu vou fazer? Então, eu vou tirar retinho aqui e depois eu vou recortar esse excesso. Então, aqui, ó, já venho, já corto toda a parte de cima. Ó, então, eu cortei aqui e agora eu vou cortar aqui também. Então, eu abri um ladinho, agora eu vou abrir outro lado também. Olha só, então a primeira lateral está forradinha. Olha como que ela ficou. Então o tecido ele ficou abertinho dessa forma aqui, tá? Então aqui sobrou o tecidinho. Vamos lá, vamos recortar como a gente fez na parte de fora da caixinha. Olha só quanto tecido que ainda sai. Olha quanto tecido que tinha, uns farelinhos, mas esses farelinhos já fazem a diferença aí no resultado final da nossa caixa. Então, aqui, ó, cortei. Agora, eu vou selar, então, 2 batidinhas da forração. Agora sim, um ladinho já está pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre um lado paralelo ao outro, eu gosto de trabalhar.
aqui, ó. Então, fiz os dois ladinhos. Agora, falta esses dois ladinhos pequeninos também, tá? Então, aqui, ó. Também a mesma coisa. Olha só que técnica mais tranquila, é super fácil de fazer, tá? Então, a gente está forrando por fora aqui da nossa gavetinha. Então, eu passei a colinha, agora eu vou colar esse tecido aqui também, tá? Então, assim, ó, lembrando que essa é uma técnica bem fácil, né? É uma técnica bem iniciante, né? Da forração em tecido, que a gente forra só por fora da nossa peça, né? Então, tem várias técnicas de forração em tecido, né? Para cada caixa, para cada tipo de caixa, para cada espessura de MDF tem uma técnica diferente também, tá? Pra gente forrar por dentro, dá pra fazer a caixinha toda forrada por dentro, por fora, né? Então, são técnicas, né, que conforme a gente vai fazendo, a gente vai estudando um pouquinho mais, a gente vai avançando, né? Vai se especializando aí na técnica da forração também, tá? Inclusive, ó, aqui eu tô fazendo do outro lado da mesma forma, tá? Inclusive, né, eu tenho curso, tenho a comunidade da forração criativa, né, na qual você consegue aí se especializar, consegue aprender todas as técnicas de forração, de todos os modelos de caixas, formatos também, né. Até tem na descrição aqui do vídeo tem o link para você conhecer. Então, é muito bacana, tá? Mas a técnica da forração, ela é muito gostosa de fazer, olha, muito prazerosa. Então, aqui, ó, vou cortar também ó, toda a parte aqui de excesso do tecido. Tá? Ó, então, eu vou retirar se ficou alguma coisinha aqui, ó, sempre fica um pouquinho. E agora também, ó, volto com as batidinhas da forração da Joana. Ó, e vou selar esses cantinhos. E aqui, ó, a nossa gavetinha, então, também já está pronta. Olha só que bacana, que lindinho que ela ficou, tá? Agora a gente vai fazer mais um charmezinho aqui de decoração, mas olha só, a gavetinha fica dessa forma, aqui ó, fica o vermelhinho, né, aparecendo, olha que composição, que combinação, super legal, super bacana. Aqui a gente pode colocar a caixinha fechadinha de bis, então, por exemplo, aqui ó, a gente pode colocar a caixinha de bis e dar de presente, né? Ou a gente pode abrir também e colocar os chocolatinhos, olha só, eles fora da caixinha. Olha só que legal, fica bem bonitinho, fica uma embalagem aí diferente. Olha só que coisa mais linda, tá? Então a gente pode fazer um agradinho aí, ó, uma recordação, uma lembrança super bacana. Olha só, então a gente vai enchendo, vai colocando, o bis ele cabe bem certinho aqui, tá? Ou você pode, né, colocar outros chocolatinhos, enfim, né, o que você quiser colocar. Agora, a gente vai fazer um lacinho aqui também e eu vou pintar uma tagzinha pra gente pendurar nessa fitinha, nesse lacinho. Aqui, ó, pode ser uma tagzinha, aqui eu tenho alguns pingentinhos de MDF, né? Acho que eu vou escolher essa botinha aqui e eu vou pintar ela com essa tinta aqui. Essa aqui é a tinta Chalk, tá? Da True Colors. Ela é a vitamina de mamão, a cor. Que eu acho que vai combinar aqui com os nossos biscoitinhos também, tá? Então aqui, ó, vou pegar um batedorzinho de espumas. Aqui, ó, só tiro o excesso um pouquinho e vou pintar todo o meu apliquezinho com essa cor, ó. Eu gosto do batedorzinho de espumas porque ele não deixa a marquinha do pincel. E aqui, ó, como que eu peguei um pouquinho mais de tinta, não retirei, por exemplo, numa bandejinha, num auxiliar, ele fica um pouquinho mais grossinha e ele dá uma texturinha diferente, tá? Porque a gente vai passar uma pátina em cima e ele vai ficar com esse leve relevinho. Eu acho que fica bem interessante, eu acho que realça aí a pátina, tá? Então aqui, ó, pintei, vou esperar secar, vou acelerar um pouquinho essa secagem, vou dar mais uma demãozinha aqui de tinta
E daí volto pra gente fazer o acabamento com a cera pátina e fazer a parte da decoração da nossa caixinha também. Aqui, pronto, olha, já secou, já tá certinho. Agora eu vou utilizar essa cera pátina da Silver Bright, tá? Ela é o bronze antigo. Olha só que linda, ela vai dar um realce, um toque metalizado aí todo especial no nosso apliquezinho, tá? Então eu pintei com uma cor só, uma cor pura, tá? Não fiz nenhuma pintura especial. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa cera pátina e vou passar, olha só, de leve no meu aplique. Olha que eu falei pra vocês que fica a texturinha aqui da tinta, tá? Então aqui, ó, em um ladinho eu vou deixar um pouquinho mais intensa essa cor, um pouquinho mais forte, e vou suavizando aqui, ó, pra dar esse efeito como se fosse um degradê mesmo, ó. Deixar um pouquinho mais escurinha aqui e ele clareando um pouquinho aqui, ó. Ó, ele já deu um realce, ele já deu um efeito metálico, assim, bem bacana, tá? Então, assim já tá pronto também o nosso apliquezinho. Agora, para finalizar, né, a nossa gavetinha aqui, eu vou pegar um pedacinho de fita. Pode ser uma fita voal, pode ser uma fita cetim, uma fita de Natal, tá? Da tua preferência. Eu vou pegar essa aqui, que ela é um tom de bordô, é uma fita gordurão, e vou amarrar. Então, eu vou colocar embaixo, ó, e vou fazer um lacinho na parte de cima. Então, eu venho aqui. Ó, ele vai servir como decoração e também ele vai ajudar a segurar a nossa gavetinha, né? Porque como ela é soltinha, vai ajudar aí bastante também. Ó, aqui eu vou aproveitar a minha fitinha e vou colocar dentro da argolinha do meu aplique. Então, aqui, ó, coloquei a botinha aqui já. Olha só que charmezinho que vai ficar, tá? Aqui você pode pintar dos dois ladinhos também. E agora eu vou fazer um lacinho. Olha só que amor, que gracinha. Com o lacinho, vou cortar aqui a pontinha. Aproveito que estou com o meu pincelzinho de cola aqui e vou dar umas batidinhas nessa pontinha da fita para ela não ficar desfiando também. E pronto! Olha só, está pronta a nossa caixinha de bis. Então, imagina você dando de presente para alguém, né? Essa caixinha aí toda especial, com um chocolatinho dentro. Depois a pessoa pode usar a caixinha para guardar outras lembranças, outras coisas, né? Olha só que presente mais especial, né? Você pode fazer a ceia na tua casa, pode dar como lembrança para os teus convidados, enfim, pode fazer para vender também, se você tem um ateliê, se você faz, né, para vender. Olha só quanta encomenda que você pode fazer, que você pode pegar para fazer com essas caixinhas. Super rápido de fazer, super fácil também. E é uma coisa muito, muito, muito vendável também. Até para oferecer como presente, como brinde para as empresas, né? Então você pode fazer em quantidade, pode fazer em produção. Então é uma super opção, uma opção bem bacana, bem legal aí para você também ter uma renda, né? Aproveitar esse final de ano, né? Para você conseguir alavancar aí as vendas do teu ateliê também. Espero que você tenha gostado, né, da nossa peça, do nosso passo a passo aqui. Lembrando, se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita, se inscreve, porque toda semana a gente traz vídeos, conteúdos, passo a passo de artesanato, de forração francesa, de forração criativa, especialmente para você. Um beijo e até o próximo vídeo.